Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui é Márcia Cleto. Eu estou transmitindo aqui o canal Márcia Responde. Nós estamos com a TV Elemental Channel e a proposta é nós trazermos sempre perguntas, né, para que a gente possa responder sobre a espiritualidade na prática. Então, seriam coisas assim do nosso cotidiano, reflexões ou perguntas mesmo que nós tenhamos e que muitas vezes a gente não encontra essa resposta com facilidade ou não tem uma oportunidade de falar mais diretamente com alguém. Eu estudo a espiritualidade há 30 anos aproximadamente, estudo e trabalho com a espiritualidade também, né? Eu sou uma terapeuta quântica, trabalho com todas as questões a nível oriental, das medicinas orientais, das terapias, todas as práticas, e também dentro da análise e da terapia breve também. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Lorena, né? Ela nos ajudou a fundar o canal Giz das Estrelas. Já fica o convite para vocês nos seguirem lá, nessa arroba, né? Arroba Giz é com G-Y-Z, é diferente já. Fica o convite para vocês também seguirem tanto no YouTube quanto também no Instagram. E também o canal Elemental Channel. Até porque a proposta vai ser essa. Você vai deixar a sua pergunta lá no Márcia Responde no Instagram e nós vamos, então, falar aqui, né, ao vivo ou mesmo em gravações, deixando a sua pergunta e eu vou responder a ela, né? Hoje a Lorena vai fazer esse papel aqui porque ela é uma jornalista, presta assessoria, né, de imprensa e das mídias também, no marketing, para grandes marcas aí já. Ela tem essa ligação muito aí próxima e pessoal com jovens, com pessoas que são mais dinâmicas aí no dia a dia dentro das mídias, e ela sempre traz alguns questionamentos. E então a gente preferiu pegar isso já ajustando aqui a essa percepção nossa, para levar essa informação para todos vocês, ok? Então, nos sigam aí nos canais, e a proposta é, vocês vão, então, seguir tanto os Dias das Estrelas, Márcia Responde, Elemental Channel, vão convidar 3 pessoas que vocês conheçam para seguir também com a gente e deixem lá suas perguntas no comentário. Caso você não queira se postar, né, como anônimo, coloque lá no nosso direct, tá bem? Aguardo você. Vamos chamar a Lorena agora. Oi, Lorena, tudo bem? Boa noite, tudo bem, minha querida? E você? Eu estou bem também. Ela falou boa noite, eu só vou deixar aqui um recado, tá? Em qualquer tempo que você encontre esse vídeo, é o momento. Então, não importa aí o dia, o horário, porque a gente quer deixar uma coisa bem fluida mesmo. Mas é isso, nós estamos gravando à noite. Lorena, seja Ah, bem-vinda. é, obrigada. Sim, que bom tê-la aqui conosco. Você é a garota dos questionamentos, eu adoro isso. Então, estamos aqui à disposição. Vamos Vamos interagir aí com começar suas então, perguntas. Sim, aí as nossas perguntas para que a gente possa, sim. né, trazer as pessoas um pouquinho mais perto aí da espiritualidade, entender que a espiritualidade É não é uma importante. coisa engessada, né? Nem Márcia precisa, é nem uma deveria. Márcia é uma mentora de vida, uma mentora espiritual, uma Obrigada. mentora em todas as áreas, profissional, e ela é tudo, gente. Então, assim, Obrigada. aproveitem esse ser, a sabedoria desse ser, que vocês vão brilhar muito. Assim como, graças Assim a a gente Deus, espera. eu tive o privilégio, e agora vocês terão, vocês todos aí, Brasil afora, outros países também, Mundo afora. né? É, a Elemental Channel já está em outros países. Isso é importante. Então, e a primeira pergunta, Márcia, que eu tenho para você aproveitando Hum, que a gente está falando aí sobre se conhecer, autoconhecimento, jornada, como sim, descobrir o tal do propósito que todo mundo fala? Que eu não aguento mais essa pergunta, mas é uma dúvida da maioria das pessoas. E, sim. assim, eu gostaria de saber.
se temos uma resposta para isso, assim, como descobrir esse propósito e como seguir ele, né? Aí nesse É. plano que estamos. Então, é uma boa pergunta, né? Propósito de alma, propósito de vida, a gente vai ouvindo várias questões aí, e realmente existem muitas maneiras de se explicar. Vamos lá. Essencialmente, seria realmente você passar a ter uma percepção maior de si mesmo. Como que seria isso? Autoconhecimento. Só que a gente dizer isso para um jovem, está com 20, 17, 18 anos, ele tem pressa, né? Então, está no imediatismo. Então, existem algumas ferramentas que vão conduzir a ter já elaborado essa informação, mais prático, digamos assim. Uma das ferramentas que eu utilizo é a numerologia. Então, lá nós vamos encontrar, como você já fez, né, Lorena? E aí nós vamos encontrar lá o destino e a missão. É muito esclarecedor, tá? Eu mesma, quando eu fiz a minha própria, né, na época, eu até fui fazer numerologia, por isso que eu via em alguns sites, algumas coisas, mas eu queria realmente ter esse conhecimento, né? E, tipo São Tomé, né? Ver para crer ali. E aí eu fui estudar, e até hoje ainda estudo, é um conhecimento muito aprofundado, e a gente percebe, então, essas características lá. Acredito que, por exemplo, igual a mim mesma, se a gente descobre isso lá atrás, a gente evitaria muitos percalços, muitos equívocos, às vezes até profissionais, ou mesmo da escolha de estudo, né, de escolha acadêmica, por exemplo. Mas, em suma, o que a gente estaria vivendo dentro do propósito de vida? Seria exatamente o que a nossa essência, enquanto alma, trouxe para um aprendizado aqui, né, para passar por experiências aqui. Então, suponhamos que eu faço uma escolha baseada, por exemplo, na percepção de valores, né, de quanto eu vou receber, de quanto essa profissão vai me trazer como lucro, como ganho. Lógico que isso não há erro nenhum, né? A nossa experiência, que ela precisa ser enriquecedora mesmo, em todos os aspectos. A prosperidade tem que existir para todos nós, né? Porém, adiantaria eu estar, por exemplo, num trabalho maçante em que eu não me correlaciono com as ações do dia a dia, com o que eu tenho que fazer, e eu estou sempre infeliz, eu vou receber um dinheiro e, de repente, eu vou estar gastando ele até com medicação, porque eu já vou estar num sofrimento terrível, ou então realmente não satisfeito, que é aquilo. O que faz, né, tocar mais forte o teu coração, vibra o teu coração? O que enche o teu olhar, né? Que brilha os teus olhos? É isso. Então, obviamente, tem questões que a pessoa vai falar, mas aqui eu não vou receber tanto que eu ganharia fazendo tal e tal curso acadêmico ou me especializando em tal área. Mas vamos pensar aqui. Pode ser, inclusive, exatamente dentro desse propósito de alma, né, desse propósito de vida, que nós tenhamos trazido algumas ferramentas, algumas potencialidades específicas, justo para desempenhar aquele processo, aquela vivência profissional e agregar valores que nós temos certeza que nós temos, porque foi uma escolha da nossa alma vivenciar essa experiência. E outra coisa que eu tenho a dizer, né, até porque já estive em muitas posições, né, hierárquicas, administrativas, em outros processos que eu já trabalhei. O que a gente identifica? Aquele bom profissional, ou mesmo a pessoa que é dono do seu próprio negócio, em que ele vai estabelecer uma dinâmica tão rica, tão maravilhosa com o que ele faz, que essa abundância ela vai chegar de qualquer maneira, tá? Ele se torna uma pessoa evidente, uma pessoa que tem luz própria, mesmo que ele esteja num ambiente com 100 pessoas, ele vai ser identificado sempre. Então ele cria um potencial energético que vai fazer com que ele realmente dinamize e potencialize a sua existência a nível de prosperidade, a nível de conhecimento, a nível de percepções, de uma maneira que tudo em torno dele vai ter um brilho, ele vai realmente manifestar o propósito de vida dele, vai manifestar a sua essência aqui na Terra. E isso é primordial. É o que hoje, inclusive, é um chamado para a nossa alma, para todos nós que estamos vivendo essa nova era, né? Estamos vivendo esse novo mundo em que a gente está adentrando, do planeta em transição. Esse convite, porque nós não vamos conseguir mais trabalhar
com questões que não façam, que não deem a nós esse calor na nossa alma, não tragam alegria ao nosso coração. Então, nós temos visto um grande número de profissionais que estão fazendo essa transição de carreira, né? Muitos até nos procuram também por isso, para um aconselhamento terapêutico, mesmo para essas ferramentas, por exemplo, a numerologia, para que a gente dê um norte, né, ali. E é muito importante, e é maravilhoso quando a gente vê que a pessoa encontra realmente aquilo que deixa ela feliz, que faz com que ela se realize, que ela deixe o brilho, a marca dela aqui na vida. Aproveitando só para, vamos dizer assim, aproveitando que você entrou nessa questão, até como você mesma trouxe, você fez o meu mapa, né? Mas na minha pergunta eu fiz ali, tentei fazer egípcia, tá, gente? Isso, exatamente. Mas só para vocês entenderem que no momento de vida que eu procurei a Márcia, eu estava passando por um momento de crise. Até porque, como eu já disse aí, eu também, vamos dizer assim, aproveito dos serviços dela, que ela é uma terapeuta, então eu consulto com ela. Sim. Então, é uma troca, sempre é. Exatamente. E aí, quando eu a conheci, eu estava passando por esse momento de crise, né? Então eu procurei ela enquanto profissional mesmo, assim, eu não tinha ligação nenhuma de amizade com ela, que hoje, graças a Deus, a gente tem uma amizade, mas até então eu procurei ela só, pelo profissional mesmo, me indicaram, falaram que ela era uma boa profissional e que ela poderia me ajudar e nesse momento que eu estava passando de crise na minha vida, principalmente profissional mesmo, porque era o que eu ligava mais no momento. Assim, vamos dizer assim, era o que eu aparentemente achava que eu estava passando por problemas e que eu precisava resolver urgentemente. Só que quando eu cheguei lá para consultar com ela, daí eu percebi que eu tinha outras questões que eu precisava alinhar, que foi isso aí que a Márcia meio que que a Márcia explicou para vocês, e que eu gostaria que vocês também entendessem a importância disso, que de uma pessoa que viveu isso na prática, né, que foi eu, que enquanto a gente não está feliz, não tem como a gente, vamos dizer assim, conseguir encontrar esse propósito. Exatamente. E aí eu também tinha muitas crenças limitantes, e daí que está a minha próxima pergunta. Porque aí, tirando a questão pessoal, porque aí agora eu não vou entrar nisso, porque senão vai dar muito pano para manga. Isso vai ser o tema para outro programa, né, Márcia? Outro rolê, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, Márcia, uma dica para as pessoas que estão chegando aqui agora. Conta para a gente, né, indo ainda nesse caminho, nesse mesmo caminho de propósito de vida, como a gente pode alinhar melhor esse propósito de vida e quebrar nossas crenças limitantes. Quais os hábitos aí que a gente pode ter para quebrar essas crenças limitantes? E se essas crenças limitantes, elas vêm de vidas passadas, será que a gente consegue quebrar? Será que isso é karma ou isso é praga ou a gente adquire aqui? Como é que a gente pode sair e se libertar disso, Márcia? Sim. Foi interessante. Você tem que desligar seu microfone, né? Peraí, só um momento. Tá, que reverbera. Bom, foi bem interessante, né, fazer. Será que é praga, né? Muitas vezes praga pega, né? Depende de quem mandou a praga. Cuidado com as mães, gente. Praga de mãe. Ela tira o chinelo acerta. Vocês já viram isso acontecer na prática, né? E a palavra também tem poder, obviamente. Crenças limitantes, gente. Crença, como o nome já diz, é uma crença, então ela foi trazida por alguém, né? Ou por algum motivo, por alguma circunstância, aquilo apareceu na sua existência. Primeira coisa, eu tenho que reconhecer que isso é uma crença limitante. Porque às vezes eu vou só no condicionamento e não percebo que isso é uma crença. Isso até aconteceu com você, né, Lore? E a gente tem que ir escavando mesmo. Qual que é o processo aí? Por isso que a gente fala tanto do autoconhecimento, gente. Às vezes é muito irritante até, né, no primeiro momento, quando a gente expande a nossa consciência, que a gente vai ouvir demais essa palavra. E é chato até às vezes, mas é isso.
uma linguagem né, uma figura de linguagem que a gente poderia usar aqui, vamos pegar lá o Egito. Tudo que até hoje tem descobertas, né, sobre civilizações, que vão escavando, e tem que ser aos poucos, é pacientemente. Então, quando eu esbarro em alguma coisa, e nisso poderia ser essa crença limitante, quando eu vejo que as portas não se abrem, né, as coisas estão empacadas, há uma estagnação em alguma área, eu já posso fazer essa pesquisa ali. E isso, quando eu falo eu já posso, pode ser até você mesmo, né? Pesquisando o que é que está ali, como essa crença. Muitas vezes, ou ela foi colocada, trazida por alguém, né, algum familiar, algum professor, a própria sociedade, algum amigo, ou você leu em algum lugar, mas também, como a Lorena sugeriu, vidas passadas, sim, é bem possível, e nós estamos aqui para elaborar muitas questões, né, de outras existências também. Se você não acredita em vidas passadas, pensa em níveis de consciência, que aí é exatamente isso que a gente falava. Então, eu tenho que fazer essa escavação, eu vou encontrar alguma coisa, vou encontrar ali um tesouro arqueológico, vou trabalhar, vou, né, dar nomes, vou posicionar as peças. Então, vai ser nesse momento que eu vou identificar que crenças são essas. O que a gente poderia pegar assim, como crença limitante? Por exemplo, do dinheiro. É muito comum o brasileiro dizer assim, quem tem dinheiro não é uma pessoa honesta. E isso muitas vezes nós ouvimos dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, né, na comunidade, de um modo geral, ou até na área educacional mesmo, tá? Infelizmente, é comum. Então, o que você vai trabalhar dali em diante? Você vai falar, tá, se essa crença limitante se as pessoas se tornam desonestas porque elas têm dinheiro, o que eu não posso, então, ter o dinheiro e trabalhar com a honestidade que eu já identifico em mim? Seja a luz que você quer no mundo, né? Quantas vezes a gente ouve essa frase? É para ela ser colocada em prática. E seria exatamente o momento em que eu vou olhar, que eu posso reverberar nisso em tudo que eu estou fazendo na minha existência. É o que nós estamos propondo, inclusive, com o Márcia Responde, é trabalhar a espiritualidade na prática. Então, eu identifiquei aqui, eu vou começar a me posicionar diferente. O dinheiro, ele é uma bênção nas nossas vidas. Né? Imagina que se a gente não tivesse essa moeda de troca, como que a gente estabeleceria tudo que nós hoje temos, né? Todos os avanços em todos os níveis, em todas as áreas da nossa vida, que todos nós já conquistamos. Então, ele é necessário. E é por essa necessidade até que a gente precisa pensar, porque é através do dinheiro que eu vou conquistar conhecimento, eu vou melhorar o meu lazer, então eu vou estabelecer uma saúde melhor. Então, eu preciso vincular aonde que está esse processo. Mas como a gente trouxe, né? Então, todo mundo que tem dinheiro não é honesto. Se eu começar a pensar assim, eu vou já colocar uma barreira fluídica e energética, porque eu não quero ser desonesto. Mas então, voltamos ao ponto novamente. Mas você é uma pessoa honesta. Então, trabalhe com honestidade. Vincule isso a uma energia e faça luz sobre esses valores, sobre tudo que chegar nas suas mãos. Abençoa todo o dinheiro que vier para você. Né? Bem assim, é bem simples. São questões que você... Márcia. Tá voltando, tá dando um delay. Vixe. Não, eu só ia falar que foi só começar a falar de dinheiro e de crença limitante, que é tanta coisa para ser limpa que eu comecei a tossir aqui, minha filha. E os cachorros aqui estão fazendo uma festa. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as limpezas energéticas que podemos fazer e algumas dicas que até você mesma me deu, assim, para, vamos dizer assim, fazer aquela, sabe? Para desconectar das energias, vamos dizer assim, externas e me conectar com o que realmente fazia sentido. Porque isso, porque você mesmo falou comigo, como é que você quer entrar numa energia X se você não consegue, sabe? Explique isso aí para o pessoal. Estabelecer, né? Primeiro, porque é essa vinculação que nós falamos. Se eu me considero honesta, vamos pegar esse gancho, né? Se eu vejo essa possibilidade em mim, eu vou fazer luz sobre isso. Então, eu vou estabelecer uma dinâmica em que tudo que eu for fazer, eu vou fazer com essa moralidade.
E não é porque eu vou, de uma hora para outra, mudar isso, não. Vão acontecer muitos eventos com você, que é uma lei de sincronicidade, até que você esteja mais convencido mesmo, né, para expor isso com uma totalidade que você traz, com sua alma mesmo. Então, uma das técnicas, a Lorena está falando um pouco aí, às vezes a gente indica tanta coisa, mas vamos assim, uma das coisas que eu pensei aqui, que é das mais simples possíveis, porque isso é um mecanismo que todos nós, muitas vezes, nos equivocamos, e é uma crença limitante dos brasileiros, principalmente. Eu vejo isso porque a gente faz atendimento fora do país, e os brasileiros, às vezes, continuam repetindo isso até fora do país mesmo. E eu falo, gente, cuidado com isso. A questão de quando nós vamos pagar uma conta, por exemplo. Então, nós temos, a maioria de nós tem carrega um peso com isso. Aí eu sempre estabeleço a dinâmica seguinte, mas espera aí, você está pagando algo que você comprou, não é? Você não paga boleto para os outros. Eu acho que não, e eu não pago. Se você que está pagando, é melhor você parar. Não está certo isso aí. Mas então, quando eu for pagar, eu vou abençoar. Eu vou olhar para aquilo e falar, meu Deus, muito obrigada, porque eu estou conseguindo colocar as minhas contas em dia. Tá tudo ok. Isso aqui, olha, esse boleto tem relação. Vamos pegar uma coisa, né, tradicional para todo mundo. A conta de luz é caro, tá ok, mas eu gastei, eu estou dando conta de pagar. Então eu vou abençoar. E eu ainda vou fazer mais. Eu vou falar assim, olha, Arcanjo Miguel, tá, gente? A gente pensa que não, mas os anjos têm uma energia de muita prosperidade. Aliás, a espiritualidade inteira. E eles nos ouvem, sim. Então você fala assim, todo o dinheiro que eu gasto é abençoado e volta para mim duplicado. Confia, tenha fé. E mande essa energia dentro, que hoje a gente faz tudo pela internet, mas imagina que está indo num envelope vermelho e que você está entregando isso para o universo. E agradece porque você tem a possibilidade de ter esse dinheiro. Primeiro, você tem um trabalho. Segundo, se você gastou a luz, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Estamos iluminados, estamos conseguindo nos conectar, temos uma rede Wi-Fi, tudo isso são bênçãos. São coisas simples da vida, no dia a dia, mas que a gente vai esquecendo. E no final das contas, a gente desmerece ou não coloca um propósito de vida sobre essas coisas, porque são bênçãos que estão aí para nos favorecer. Então, não esqueçam disso. Tudo o que eu gasto é abençoado e volta para mim duplicado. Eu falo mais, viu? Porque eu já estou um pouquinho além. Mas deixo vocês aí com o exercício simples, que é esse aí, de duplicar já tá bom. E confiem e depois me contem aí se não vai dar certo. Se imediatamente vocês não vão perceber essa sincronicidade acontecendo com outros eventos. Porque aí as pessoas vão falar assim, mas não apareceu na minha conta o mesmo valor, não. Mas você esqueceu que naquele dia alguém te convidou para comer uma pizza e a pessoa pagou. Você esqueceu que naquele dia alguém do trabalho te convidou para fazer um lanche, fez um lanche solidário lá, não te cobrou. Isso é um valor, né? Você esqueceu que naquele dia você estava muito mal, estava chateado com alguma coisa, alguém te ligou e você ficou mais de 1 hora no telefone com a pessoa. Olha só, ela te deu o tempo dela, ela te deu, né, entusiasmo, confiança, ela gastou os créditos dela com você, ela te ouviu, ela te acolheu. Isso não tem preço, é um valor. Perceba em todas as coisas valores, nas mínimas coisas da vida, porque aí isso vai favorecendo você a mudar essa crença, a ter uma outra visão de mundo, uma outra percepção. E as coisas vão mudar. Depois você me conta. Adorei. Isso tem coligação com a última pergunta que eu vou fazer, porque senão vai ficar muito grande. Márcia, eu quis conversar sobre essa coisa de propósito, porque muitas vezes eu vejo alguns questionamentos de jovens, e eu também tinha muito isso desde que eu cheguei para você, porque eu queria... isso é muito do jovem mesmo, porque depois que a gente vai ficando mais velho, eu que agora já estou mais perto dos 30 do que dos 20, agora eu estou tendo mais essa consciência. Não, mas eu estou ficando mais consciente, vamos dizer assim. Quando eu estava mais novinha, eu tinha aquela coisa assim. Isso.
quando eu estava mais novinha, eu tinha muito aquela coisa assim, ai meu Deus, eu quero salvar o mundo com a minha profissão. Vou ser jornalista porque eu vou acabar com a corrupção, eu vou ajudar os brasileiros a se libertarem né, da corrupção, das coisas ruins que existem aí, que não são denunciadas, eu vou denunciar tudo, e eu vou ser aquela jornalista investigativa. Enfim, eu tinha vários sonhos na minha mente, né, quando eu estava ali começando. E minha vida foi totalmente diferente, nossa, tudo muito diferente, e eu cheguei a ficar frustrada um tempo com isso. Mas eu lembro direitinho de quando eu perguntei para você, né, e você falou comigo assim, Lorena, para começar aqui, o primeiro ponto que você tem que se questionar é: você está feliz? Porque às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo tem que fazer o outro feliz. Só que, na verdade, a nossa principal missão aqui na Terra, primeiro, é se encontrar, com você né? mesmo. Com você mesmo, para você se fazer feliz, para depois se preocupar com outras coisas. Então, quando você me despertou para a questão de que eu tinha que me preocupar com ser feliz, e que ser feliz podia ser tão simples, igual você falou aí sobre coisas simples que eu poderia fazer já no meu dia a dia para melhorar a minha vida, né? Que eu não percebia. Sim. Poxa, eu tinha, né, tinha comida quentinha, né, roupa bacana, né, exatamente, amigos bacanas, né, mais gente boa do que gente ruim, enfim. Já é uma bênção. Né? Nasceu gata maravilhosa, uma bunda maravilhosa. Ó, oh, desculpa, gente. Porque eles não têm? Fala nada, que aí pode. Exatamente. Então, assim, um cabelo, uma pele maravilhosa. Eu lembro de você sempre trazer isso para mim. Você me ajudou muito nesse caminho de resgate de autoestima. Eu te agradeço muito. Aproveito aqui a live para te agradecer. Eu sempre te agradeço, mas né? nunca é demais. E assim, gostaria que você deixasse aí uma dica ou o que você quiser deixar aí para as pessoas. Márcia, como é que a gente faz para descobrir e encontrar a nossa felicidade? Como ser feliz, Márcia? Como ser feliz, né? O inconsciente, ele busca felicidade. E aí, hoje, o que eu mais ouço, né? Márcia, eu estou cansada, tudo se repete. Né? A impressão que nós temos hoje é que a gente está vivendo um looping, né? Vou até ali, quando eu penso que eu estou indo naquele caminho, eu começo tudo de novo. Quando o inconsciente tende à repetição, é porque ele não encontrou a felicidade. Então, eu preciso estabelecer uma dinâmica que é perceber onde, em que área, ou quais as áreas, ou são todas, às vezes acontece, que está acontecendo isso. Onde que está essa fonte de insatisfação? Aí eu preciso trabalhar, né? Eu tenho que criar muitos mecanismos para desbloquear isso. Mas uma das evidências já é que quando eu identifico isso, é uma proposta até bem evangélica, né? Que Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. E é uma grande realidade, porque eu preciso estabelecer essa dinâmica. Então, eu percebo que é nesse caminho, é aqui que as coisas estão sempre voltando para serem refeitas. As lições não aprendidas, elas retornam. Então, eu vou trabalhar nessa área. Eu tenho que olhar para as minhas sombras, para as minhas dificuldades e movimentar todas as questões para que eu possa reorganizar. É aquele momento torre, né, da vida. Eu sempre falo isso no tarô, né? Lembra? Colocando aqui também que eu também sou taróloga. Então eu falo assim, gente, é o efeito da torre, é desconstrução. Porque só quando eu abro os fragmentos e olho todos eles, é que eu vou entender como é que eu vou reconectar de uma maneira mais positiva, mais leve, mais fluida para mim mesmo. Então, assim, como cada ser é um ser à parte, cada questão é uma questão à parte,
aí tem que ser trabalhado muitos congelamentos que às vezes cada um de nós tem em determinada fase da nossa vida e identificar onde está isso. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, a questão da crença limitante com o dinheiro. Então, quando eu começo a mudar e eu começo a perceber valor e não mais somente a questão o dinheiro mesmo, o papel, a moeda, né, o cartão, a maneira como a gente trabalha hoje financeiramente, mas eu vejo que em todas as coisas tem um valor, né? E eu então vou estabelecer um critério de que se tudo o que eu recebo é um valor, até a vida, até as coisas que eu utilizo são, né, aparentemente gratuitas, então o ar que eu respiro, né, a natureza que eu posso apreciar, eu já estou mudando, eu estou mudando o foco, e eu estou buscando a felicidade aonde? Em coisas pequenas, porque isso é fundamental. Eu posso ter milhões, milhares de bilhões na conta, mas se eu não estabeleço uma conexão com a minha alma, com a minha essência, que é divina, eu não tenho nada. Porque eu vou continuar pobre internamente. Eu vou continuar insatisfeito, infeliz. Então, essa conexão é com essas coisas também que não têm valor monetário, digamos assim. E aí, com isso, eu vou estabelecendo uma dinâmica que eu vou fluir com essa energia da prosperidade. E aí sim, todos os canais, todas as possibilidades se abrem. E eu realmente começo a ser feliz. Porque eu já não estou trabalhando em cima de expectativas e eu não vou ficar tão frustrado. Eu vou caminhar com as minhas, como que se diz, né? Vou caminhar com as minhas próprias pernas. Eu vou estabelecer o meu ritmo e vou alcançar. Eu vou ter sempre metas cumpridas. Porque eu vou trabalhar com o que eu tenho no meu entorno. E eu não quero deixar isso como se isso fosse um marco para você atingir. Eu acho que sempre tem que ir além. Então, quando você começa a trilhar esse processo, você vai estabelecer metas gigantescas para a sua vida. Você vai começar a perceber as potencialidades que existem em você, vai fazendo luz sobre todas essas circunstâncias e o crescimento e a felicidade vem, com certeza, né? E ainda mais isso, que você encontra uma maneira de perceber aquilo que realmente você pode dizer, eu sou bom nisso, eu sei fazer, eu gosto de fazer. Então é preciso novamente voltar lá na palavra conhecimento e dar sequência. No fundo, no fundo seria o que você sempre fala comigo, né? Que é assim, cara, você pode ser você. Nessa era de que as pessoas usam tantas máscaras, ter o conforto de que a gente pode ser a gente mesmo e com os nossos exatamente, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, porque através das terapias, né, que a Márcia nos oferece tantas ferramentas, a gente consegue aceitar também as nossas sombras, né, Márcia? Exatamente. E a gente se aceitando, a gente para de buscar coisas que, tipo assim, gigantescas, porque, né, as pessoas estão querendo chegar no ideal de perfeição. Quem que vai chegar no ideal de perfeição aqui na Terra, Márcia? Quem que vai ser perfeito aqui na Terra, Márcia? Isso a gente pode deixar para um outro vídeo. Márcia responde quem vai ser perfeita aqui na Terra. Adorei! Já fica uma proposta aí, ó. Gostei, gente. Então, continuem seguindo aqui a gente, porque essa pergunta é babada, hein? Isso aí, Lorena. Muito obrigada, né? Obrigada a todos. Espero que nós nos encontremos muitas e muitas vezes. Que vocês realmente tragam as indagações, as reflexões de vocês, né? Dentro daquele processo que a gente comentou. Vão lá no Márcia Responde, @Márcia Responde no Instagram. Deixa lá a sua pergunta nos comentários, ou pode deixar anonimamente também, né, se você quiser, no direct, aí a gente vai tentar preservar lá, eu vou só ler aqui as suas perguntas e respondê-las, e vamos interagindo aí, e a gente tem uma bagagem, né, a ser
trazida, já que é um compromisso nosso, né, com a espiritualidade até já há muitos anos que a gente estuda e trabalha também, como eu disse, até orientando mesmo as pessoas, faço alguns estudos também. Então, seria, né, muito gratificante para mim e acredito que a gente pode fazer essa troca, é um valor também. Né? Eu estou aqui pensando para você valores que são importantes, muito válidos e que me trazem felicidade e eu quero passar isso para você. Tá bem? Muito obrigada, gratidão, Lorena. Coisa linda. Sempre bom estar eu amei. Obrigada. Um beijo, meu amor. Te amo. Tchau. Te amo, querida. Beijo.